Olá a todos. Eu vou começar a apresentação do meu PIBIC de 2021. O título do meu trabalho é Explorando a Produtividade em Times de Software em Tempos de Covid. E eu me chamo Bruno Cordeiro Mendes. Então, dando uma breve introdução, é bom falar que as medidas de isolamento social resultantes do surto da Covid mudaram as práticas de trabalho em vários setores, né? Especialmente com a mudança de trabalhar em um escritório e começar a trabalhar dentro de casa, chamado home office. Entretanto, não está claro as implicações da pandemia sobre as atividades dos desenvolvedores de software. Então, nesse estudo, a gente faz uma análise quantitativa dos efeitos da Covid-19 sobre a atividade de desenvolvimento de sistemas de código aberto ou software livre, como o isolamento social mudou a produtividade e o estado emocional dos colaboradores. É, então, para fazer isso, a gente coletou os dados do GitHub através de uma mineração de dados e mandou um survey para os desenvolvedores desses repositórios do GitHub com algumas perguntas para a gente poder analisar qual foi o impacto da Covid sobre eles. Então, em relação à metodologia, o objetivo da pesquisa é entender como a pandemia afetou a atividade dos desenvolvedores em comunidades de código aberto. Então, para isso, a gente tentou responder essas quatro perguntas: como a Covid-19 impactou a atividade de desenvolvimento de repositórios de código aberto, como o número de contribuições casuais mudou após a pandemia da Covid-19, como a rotatividade dos desenvolvedores core mudou após a pandemia e qual a influência da pandemia sobre a produtividade e emotividade dos colaboradores de software. Então, em relação a essa quarta pergunta, ela foi respondida através do survey que a gente mandou por e-mail para os desenvolvedores de software dos repositórios do GitHub que a gente analisou. Em relação aos resultados, a gente pode ver um número maior de sentimentos negativos em relação a sentimentos positivos que houve durante a pandemia da Covid para os desenvolvedores, tendo cansaço e ansiedade como o maior deles. Mas também teve muitos desenvolvedores que se sentiram mais felizes durante esse período da Covid, né? É, outra resposta que a gente teve, outro resultado muito interessante que a gente teve foi em relação a crianças. Desenvolvedores que possuem crianças menores de 12 anos, que não possuem crianças menores de 12 anos, se sentem mais produtivos do que pessoas que têm filhos, né? E além disso, voltando para a análise dos indicadores, em relação aos indicadores que a gente coletou com a mineração de dados, o impacto mais perceptível foi o aumento abrupto da taxa de rotatividade dos core developers no primeiro mês, em que a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia mundial. É, então, além disso, também teve um aumento do número de commits e pull requests, um aumento significativo durante os primeiros meses da pandemia, mas depois abaixou. Em relação à discussão, os resultados do nosso estudo indicam que a maioria dos colaboradores do projeto de código livre já estavam desenvolvendo atividades a partir de casa, mesmo antes da pandemia. Mas mesmo assim as contribuições foram impactadas, especialmente nos primeiros dias, como foi o que eu falei, daqueles indicadores que aumentaram no início da pandemia. Mas nossa análise também identificou que a Covid-19 não afetou as pessoas da mesma forma. Então, parte dos colaboradores relatou um aumento e parte relatou uma diminuição no nível de produtividade. Ainda assim, alguns fatores são mais amplos, já que a maioria dos colaboradores relatou estar cansada ou exausta ou com ansiedade. Então, é isso, fim. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo com o meu projeto e muito obrigado.